juntos. Colossenses 2, de 13 a 15. Leamos juntos a palavra do Senhor. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós carecemos da ação do Teu Santo Espírito para entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, agora na meditação da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra aos nossos corações, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu tive o grande privilégio de andar com o nosso palestrante convidado, pregador convidado, recentemente. Esse é um dos privilégios que nós temos aqui, quando recebemos pastores de fora. O Dr. Michael Gorin esteve conosco, e nós sempre organizamos a viagem para que eles cheguem pelo menos um dia antes, porque vindo de fora, geralmente não conhecem o Rio de Janeiro, então nós separamos um dia para andar com eles, mostrar o Rio de Janeiro. Isso é importante para ele, para a esposa, para nós criarmos esses laços e fortalecermos esses laços em Cristo Jesus. E eu já havia observado uma coisa, olhando para a nossa cidade, há um tempo atrás, e aí, lá no Pão de Açúcar, com ele, eu resolvi capturar uma foto para falar um pouco sobre a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Porque, se você olhar os versículos 13, 14 e 15, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ele vai falar um pouco sobre a nossa cidade. Então, vamos dar uma olhada na foto da nossa cidade do Rio de Janeiro, que é sempre bom, né? É sempre bom olhar o Rio de Janeiro. Lá eu estava mostrando para ele o verde, as praias. Essa é uma foto que eu tirei lá do Pão de Açúcar. Mas quando nós olhamos para a cidade do Rio de Janeiro, o vocabulário nosso é muito parecido com o que Paulo escreveu aqui dos versos 13 a 15. Dá uma olhada no versículo 13, ele fala sobre morte, fala sobre transgressão, ele fala sobre delito, ele fala no versículo 14 sobre dívida, ele fala no versículo 15, sobre desprezo, e essas são palavras que compõem muito o nosso cenário urbano. Se você pegar o jornal amanhã, hoje, você vai encontrar essas palavras: morte, violência, desprezo. Você vai encontrar essas palavras porque elas vivem, elas fazem parte, a transgressão, o delito, fazem parte, infelizmente, do nosso dia a dia. E às vezes nós olhamos para a cidade nessa perspectiva, mas há um tempo atrás, olhando essa mesma imagem, eu comecei a pensar e a perceber uma outra perspectiva, e eu queria te convidar para olhar agora no Data Show ali, uma outra perspectiva que eu percebi da nossa cidade. Chegando a foto mais perto, talvez você te ajude. E de lá eu mostrei para o nosso convidado um pequeno detalhe na nossa cidade. Entre esses dois prédios, no centro da cidade do Rio de Janeiro, é um vazio, aquilo ali é um vazio, e a forma dos dois prédios aparece esta cruz ali, ó, você pode ver vazada. Eu olhando a cidade, pastor vê coisa assim, né? Olhando a cidade, eu falei, gente, que coisa interessante. E comecei a pensar sobre a visão do cristão sobre a cidade. Qual deve ser a nossa visão? Porque nós estamos sendo convidados a pensar na violência, na transgressão, nos delitos, nas mortes. E o texto da palavra do Senhor nos diz outras coisas. Por exemplo, Provérbios 11:10. No bem-estar dos justos exulta a cidade. Provérbios 11:11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Deus nos derrama graça para que nós possamos ser bênção na cidade. A cidade será uma cidade exultante, feliz, cheia de paz,
à medida que os cristãos forem manifestando a palavra, o testemunho e a graça de Deus dia após dia. Esse é o ministério de cada um de nós, como cristãos, chamados por Deus ao longo de toda a palavra do Senhor. O Evangelho de Cristo faz com que a nossa vida seja transformada para melhor, e nós, experimentando isso, compartilhamos com a nossa família se torna uma família melhor, a nossa família se tornando uma família menor impacta o nosso bairro se transforma num bairro melhor, a nossa cidade se transforma numa cidade melhor, a cidade transforma o Estado transforma o Brasil transforma o mundo. Essa é a mensagem bíblica. Ela começa no indivíduo e tem alcance mundial. E acabamos de ver isso aqui num testemunho dos missionários. Impacta uma pessoa, a pessoa impacta uma família e assim por diante, até chegar a ser impacto em outros países. Então nós precisamos olhar para essa história, para a proposta da palavra do Senhor e pensar, por que a igreja evangélica brasileira cresce, já somos mais de 20% da população brasileira, e o Brasil não muda, não está sendo impactado, as cidades não estão experimentando nenhum tipo de exaltação ou de bênção, é porque existe algum equívoco nessa mudança, nessa estatística. Talvez nós tenhamos nos esquecido daquilo que a palavra do Senhor chama a nossa atenção, que é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Um psiquiatra americano cristão chamado Manning, ele falou sobre o esquecimento do pecado na nossa sociedade. Está ali a citação. E a pergunta desse homem de Deus foi a seguinte: o que foi feito do pecado? Ele, analisando a sociedade, ele perguntou para si mesmo, o que foi feito do conceito de pecado? E ele disse, muitos pecados antigos têm se transformado em crimes, de modo que a responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado, do sacerdote para o policial. Então, ninguém diz mais que assassinato é pecado, só diz que é crime. Que estupro não é pecado mais, não se usa esse conceito, é crime. Então, o conceito de pecado, de quebra da lei de Deus, foi esquecido, foi substituído pelo conceito do crime. Não é que não é crime, ele é crime, mas antes de ser crime, ele foi pecado. E foi o pecado que gerou o crime. Então, às vezes você discute a consequência e não a causa. Crime é consequência, pecado é a causa. E continua. O texto vai dizer que, ao passo que aos outros tipos de pecados se dissiparam em doenças, de forma que, nesses casos, o tratamento substitui o castigo. E está aí uma palavra que foi esquecida do vocabulário moderno, a palavra castigo. Talvez alguns jovens e adolescentes aqui vão abrir o Google para tentar entender o que significa castigo. Porque é uma palavra que perdeu, ninguém fala mais sobre castigo. É politicamente incorreto falar sobre castigo. Mas quem foi educado há um tempo atrás sabe muito bem o que significa a palavra castigo e tinha medo do castigo. Mas essa palavra se perdeu, não se fala mais sobre isso. E o texto diz isso, diz mais. Algumas pessoas, esse psiquiatra diz, elas têm um problema tão grave no seu pecado, mas não se chama de pecado apenas de enfermidade. Alguns astros de Hollywood, por exemplo, que têm uma enfermidade, são viciados em sexo. Não conseguem viver na fidelidade, por exemplo. Eles têm vários casos durante a semana, um atrás do outro. E aí as revistas dizem, fulano foi para uma clínica se tratar da sua convulsão. O problema dele é pecado. E se transformou numa enfermidade. Não, é pecado. Mas não se fala mais esse conceito. E o terceiro e mais conveniente artifício é o da irresponsabilidade coletiva, ou seja, capacitou-nos a transferir a culpa do nosso comportamento desviado de nós mesmos como indivíduos para a sociedade. O Dr. John Stott, lendo esse psiquiatra, cita isso no livro dele, A Cruz de Cristo. E é interessantíssimo isso. Você percebe, de repente, que a sociedade está fazendo isso, então nós também podemos fazer. E esse caos social se instala onde a igreja perdeu a visão e a palavra profética com relação ao pecado. Por isso nós precisamos resgatar o conceito bíblico de transgressão e pecado. Caso contrário, continuaremos vivendo um evangelho que não impacta a ninguém, que não faz mudança e transformação na vida de ninguém. É apenas uma mudança de religião e não um novo nascimento, como a palavra do Senhor diz. Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante.
diz que a humanidade virou as costas para Deus. Romanos 3, 9. Paulo, falando sobre todos os homens na condição de pecadores, diz: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a verdade da sociedade perdida que vivemos, e a igreja precisa voltar os seus olhos para o Evangelho e dizer: isso é fato, e não mais tapar ou tentar tapar o sol com a peneira. O nosso problema, o problema da nossa sociedade é o pecado. Ponto. O pecado é quebrar a lei de Deus. E ao quebrar a lei de Deus, nós morremos. E a dimensão da morte na Bíblia, ela é muito grande. Vou colocar ali no Data Show um resumo que eu fiz, porque a palavra morte na Bíblia, ela significa separação. Nós temos duas palavras na Bíblia para morte. A primeira é thanatos. A segunda, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Thanatos é separar. Quando uma pessoa larga, abandona o projeto de Deus, ele morre espiritualmente. Então, o ser humano, ele se separou de Deus, ele está morto espiritualmente. Aquele ser humano que nega, os seus ouvidos estão tapados para a verdade de Deus. Não é algo mais simples de ser resolvido, porque ele está morto. Então, às vezes, você prega o evangelho para uma pessoa, ela entra no ouvido, sai do outro a mensagem, e ele simplesmente não muda nada na sua vida, porque ele está morto. Então, não pode haver frustração no seu coração, porque nós não sabemos quem está morto ou vivo espiritualmente, só o Senhor sabe. Mas a nossa função como cristãos é proclamar o evangelho. Agora, não se assuste se você falar o evangelho a alguém e o ouvido dele simplesmente não ouvir. Pode ser, pela graça de Deus, que um dia ele vá se converter. Muitos de nós aqui, nós nos convertemos, eu e você, né? Alguns já tiveram o privilégio de nascer, já tendo esse encontro com Cristo na tenra idade, outros não. Mas, pela graça de Deus, um tempo será chegado, segundo a misericórdia e o projeto de Deus para cada um. Mas existem pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não vão ouvir porque estão mortos. Você não vê morto dando palpite em caixão, já viu? Já foi em algum velório, o morto levantou e falou: não gostei desse caixão. Ou não gostei dessa roupa, está apertando. Não, porque morto é morto. Ele simplesmente está ali. Espiritualmente isso acontece. Às vezes você fala do evangelho, a pessoa olha para você, não faz a menor diferença para ela. Existe outro tipo de separação, de morte, que é a morte física, que é quando a alma se separa do corpo. Você olha para o corpo parece que está dormindo, mas está morto. Por quê? A diferença entre um corpo dormindo e um corpo morto é que o corpo morto não tem alma, a alma se separou dele, por isso, morte. A morte também ela pode ser social. No momento em que a pessoa falece, que a alma abandona o corpo, ela perde a sua conexão com seus familiares, com seus amigos, com a sociedade. Acabou. Ela não tem mais contato. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus tem uma autocoerência. O Dr. John Stott trabalha isso muito bem. A autocoerência divina. Quando nós pecamos e transgredimos a lei de Deus, a Bíblia nos ensina que o pecado ele provoca Deus. Nós estamos sendo conduzidos numa sociedade em que o senso da indignação está se tornando cada vez menor e mais comum. Ele está se perdendo, na verdade. E isso é proposital. Nós somos conduzidos a uma linha de raciocínio só. Nós não paramos para pensar, via de regra, estou generalizando aqui, mas estou falando como sociedade um todo. Nós não paramos para pensar o outro lado da questão. Por exemplo, estamos observando agora um grupo de refugiados enorme invadindo a Europa. Ok, posso fazer uma pergunta para você? Por que eles não estão indo para o outro lado? Pense. A Igreja Presbiteriana está escrevendo um artigo sobre isso com dados interessantíssimos. Por que estão indo para um lado e não para o outro?
Por que todo mundo vai para um lado só? E, de repente, a humanidade inteira se volta para os países da Europa, dizendo, vocês devem fazer alguma coisa, sem dúvida, mas vale o questionamento. Por que não? Para o outro lado. Talvez devêssemos pensar um pouco sobre isso, mas logo, logo nós vamos pensar. Essa é a pergunta que vai ficar aí sem resposta por enquanto. Mais na frente nós vamos pensar sobre isso. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos entender que o pecado, a quebra, a transgressão do projeto de Deus, ela afronta a Deus. Deus nos criou para vivermos amando uns aos outros e a Ele. Quando nós fazemos a opção de não amar, isso desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Deus nos criou para respeitarmos um ao outro. Quando nós violentamos o outro, seja com as nossas palavras, atitudes, seja até com a violência física, isso afronta a Deus. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a unidade. A palavra do Senhor diz que Deus odeia quando nós produzimos a desunião. Isso afronta a Deus e, portanto, na autocoerência divina, a Bíblia vai nos dizer que o fogo do zelo do Senhor se manifesta. E por causa do pecado, Deus então tem que manifestar a sua justiça. Porque, ao contrário de alguns países, na relação de justiça de Deus, cabe ao assassino cadeia, ao ladrão cadeia. Eu sei que esse é um conceito que se perdeu hoje na sociedade, não é? Mas na relação com Deus, não. Deus olha para aquela pessoa que transgride a lei e diz, transgressor da lei, pecado. No Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, porque em muitos casos, a gente pega o transgressor da lei e o elege, mas Mas na relação com Deus não é assim. Deus não mudou seu caráter, o caráter dele é imutável. Então, ele não compactua com o pecado, ele não aceita o pecado. E a palavra do Senhor diz que para satisfazer a sua justiça, Deus então vai resgatar aquele que morreu lhe dando vida. O justo morre pelo injusto, o santo morre pelo pecador. Ele, o próprio Criador, vem morrer pelas criaturas. E começa então o projeto de resgate de Deus para as nossas vidas. Ezequiel 36, 22, diz que Deus nos resgata, olha que coisa interessante, por causa dele mesmo. Vamos ler juntos Ezequiel 36, 22. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Deus nos salva pela livre, espontânea vontade dele mesmo, para a glória dele mesmo e ponto final. Nós somos salvos, diz Efésios capítulo 2, pela graça, não pelas nossas boas obras, não porque nós somos mais inteligentes que os outros, não porque percebemos algo que ninguém percebeu, é pela graça que somos salvos, porque Deus, Ele não vai deixar o seu projeto ser frustrado, e Ele então vem para nos resgatar. Volta lá para Colossenses capítulo 2, e o texto continua, e agora se explica melhor para todos nós. O texto vai nos dizer, Colossenses 2,13, na teologia do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro que nesse ambiente urbano nós precisamos fortalecer os nossos pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nesse ambiente de incertezas, temos que ter certezas. Quais são as certezas que nós temos que ter nesse ambiente de incertezas? Versículo 13, primeiro deles. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Precisamos entender que nós, um belo dia da nossa história, nos separamos de Deus. Nós abandonamos a comunhão com Deus. Nós viramos as costas para o projeto de Deus. Isso todo ser humano. Acabamos de ler lá em Romanos, não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se perderam. E o texto vai dizer que nós estávamos mortos, e a palavra morte aqui no grego não é thanatos, que é separação, a palavra aqui é necros, que nós usamos aqui no português, necrópsia. Necros é o estado de putrefação do indivíduo. O texto vai dizer que nós estávamos nesse estado espiritual. Nós nos destruíamos. Observe uma pessoa sem Deus, ela se autodestrói, seja psicologicamente, emocionalmente ou fisicamente. Uma pessoa sem Deus, ela começa a se corroer com as suas dúvidas, com as suas questões, ela vai se perdendo. Ela entra num vazio existencial terrível, terrível. É muito triste.
palavra diz, nós todos estávamos assim. Por quê? Olha o versículo 13, mantém aberto. Por causa das nossas transgressões. Aqui, gente, o dativo locativo da língua grega descreve a circunstância da morte, a razão da morte. A razão da nossa morte, a língua grega deixa isso claro aqui, era a nossa transgressão. Nós morremos porque nos distanciamos de Deus. E aí, isso ficava evidente na incircuncisão da nossa carne. Não tínhamos aliança, porque agora a nossa circuncisão é o batismo. Temos aliança. Não tínhamos, não queríamos aliança com Deus. O texto diz, versículo 13, mas o Senhor vem ao nosso resgate. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Como? Juntamente com Cristo. Ele é Cristo. Como Ele fez isso? Diz o versículo 13, perdoando-os todos os nossos delitos. A palavra usada aqui para perdoando é a palavra usada para cancelar, anular um voto, um débito, qualquer coisa legalmente. O texto vai dizer que o Senhor olhou para a sua própria lei, quando Cristo morre na cruz por nós, e Ele diz, essa lei está satisfeita, essa dívida está apagada. Eu derramo perdão sobre esses que agora nasceram de novo pela graça. E aí vivemos uma maravilha, diz o versículo 14, qual é a maravilha? Sabemos quem nós éramos, mas agora experimentamos o fato de que o nosso escrito de dívida foi cancelado. E essa palavra escrito de dívida aqui, ela era uma palavra usada na época, na língua grega, que foi escrito esse texto, para uma nota promissória. Alguém que pegava, ia lá no cartório e assinava, dizendo assim, eu reconheço essa minha dívida. Eu não sei se alguém aqui já assinou nota promissória na sua vida, mas eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu comprei um lote, e lá na imobiliária que eu comprei, tinha que assinar o tal da nota promissória. Eu fui perguntar para meu pai o que era isso. Ele falou, você vai descobrir. Eu passei anos indo lá todo mês para pagar, e ele me dava aquela nota. Eu pagava, dava aquela nota. É um escrito, eu devo, e eu assino, eu sei que eu devo. O texto vai dizer que o Senhor cancelou a nossa dívida, porque nós assinamos a nossa transgressão cada vez que nós pecamos, e fica evidente, e nós pecamos. A diferença entre o nosso pecado anterior para o nosso pecado agora, é que antes nós éramos rebeldes, pecávamos e não reconhecíamos o nosso erro, culpávamos a sociedade, a enfermidade, alguma outra coisa qualquer, nós não reconhecíamos, agora não. Agora nós reconhecemos, assinamos ali. Reconhecemos, não, nós somos pecadores sim. Mas eu quero dizer que essa nota promissória do pecado assinada já foi paga na cruz por Cristo Jesus. E esta é a maravilha desse texto, porque esse escrito de dívida, olha o que diz o versículo 14, ele era contra nós, ele constava de ordenanças, e isso nos era prejudicial. Essa palavra prejudicial é muito forte, porque essa palavra prejudicial é uma palavra na língua grega que significa que nós éramos contrários, com uma hostilidade de maneira ativa ao Evangelho. Existem pessoas que se distanciam tanto de Deus, tanto, que chega um momento da sua história que ele tem ódio de Deus e de qualquer coisa que represente Deus, a ponto de perseguir o outro, matar o outro pelo simples fato de ser cristão. Quantos países aí no mundo estão sofrendo perseguição por isso? O cristão sai de casa, não fez mal a ninguém, não falou mal de ninguém, não fez charge de ninguém, ele sai, pisa na calçada, pegam ele, matam a sua família. Acessem a internet, vejam quantos cristãos estão morrendo no mundo. Nós estamos aqui debaixo da graça de Deus num país confortável que ainda permite que o Evangelho seja proclamado de maneira livre, e por isso temos que agradecer ao Senhor, mas também temos que orar por aqueles que estão sofrendo exatamente o que diz essa palavra, prejudicial. Tem gente sofrendo por causa dessa palavra, porque as pessoas têm, segundo o texto aqui, hostilidade ativa contra o simples fato de alguém ser cristão. A Bíblia diz, isso é marca do pecado, isso não é política socioeconômica, isso é pecado, isso não é ideologia religiosa, isso é pecado. Tem que se dar nome. E Deus nos livrou disso, diz esse versículo 14, quando Ele removeu inteiramente. Olha o que diz o verso 14 aí. Remover é tirar tudo, encravando na cruz.
Hoje nós não vivemos dessa forma rebelde pela graça de Deus, porque nós olhamos a cruz, vemos a cruz e louvamos a Deus pela obra dele na cruz por nós. E é interessante porque a palavra removeu aqui, a palavra erken no grego, ela está num perfeito em contraste com o tempo auristo no grego, que não tem em português, mas significa um presente estado de liberdade resultante daquela ação do passado. Ou seja, Deus removeu inteiramente e Ele continua agindo, nos santificando, nos purificando. A obra de Cristo, ela tem consequências na nossa vida. É rico essa palavra aqui, muito rica, não dá para traduzir no português, mas ela é muito rica. Ela diz que o Senhor removeu e continua removendo, limpando, cuidando, nos sarando. Versículo 15. Qual a consequência? O diabo não tem poder sobre nós. As forças espirituais do mal não têm mais poder sobre nós. Porque Cristo despojou os principados e as potestades e publicamente expôs qualquer força espiritual ao desprezo, triunfando deles na cruz. A combinação dessas duas palavras, expôs e triunfando, eram palavras usadas naquela época quando um general entrava na cidade, vitorioso de uma batalha, ele trazia os despojos, as riquezas do país que ele havia conquistado, e os inimigos que tinham lutado e matado tantos soldados vinham agora aprisionados, perfilados naquela procissão, o general na frente, e as pessoas diziam assim: ali está o general expondo publicamente o triunfo do nosso povo sobre aquele povo opressor. O Senhor diz aqui nesse texto que Jesus Cristo fez isso na cruz por nós. Por isso o inimigo espiritual não tem poder sobre as nossas vidas, não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque o Senhor Jesus fez uma obra completa em nós. Daí nós olhamos para a cruz numa nova perspectiva. Vamos colocar lá no Data Show. A cruz é para nós a reconciliação. Olha lá. Quando Cristo me atingiu pela graça dele, eu me entendi, eu me achei. Você se achou, você se entendeu. Isso é uma mudança interior. Nós entendemos. Agora eu entendo, eu tenho inclinação para o pecado. Quando você tem inclinação para o pecado, assim, gente, o telefone toca na sua casa, você diz que eu não estou aí, não. Isso se chama pecado, tá? É mentira. A gente entende, ok, mas é isso, só para explicar. O Senhor nos reconciliou com Deus. Eu passo a entender e me conhecer, e eu passo a perceber a ação e a presença de Deus, e eu o adoro. O Senhor me reconciliou com o meu próximo, esteja ele onde estiver, perto ou longe, da minha direita ou da minha esquerda. Eu estou ali, e eu percebo que o Senhor me chama a amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Mas tem uma outra dimensão da cruz. Qual é? Eu tenho autoridade nessa terra. A autoridade porque o Senhor me chamou para essa grande e boa obra dele. E eu aqui represento essa ação de Deus no meio dessa humanidade. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles. Daí, a pergunta que fica é a seguinte: o que você vê na cidade? Amanhã é segunda-feira, gente, com chuva ou sem chuva? O que você vai ver na cidade? Você vai olhar para a cidade sob qual perspectiva? Você vai olhar a cidade sob a perspectiva da violência, da morte, do delito, da transgressão? Ou você vai olhar pela cidade e para a cidade como um cristão que, como reto e justo, pode levar essa cidade a uma transformação, uma exultação, uma glória para a graça, pela graça e para a glória de Deus? Como é que você vê? Como alguém que observa ou como um agente da transformação que Deus te comissionou para ser? Sabe por quê? Porque a partir do momento em que Cristo nos muda, nós nunca mais olhamos para a cidade sem cruz. Quer ver uma coisa? Opa, está lá. Agora, quando você olhar para as fotos da sua cidade, querendo ou não, você vai lembrar da cruz. Porque é assim que Deus quer que nós vejamos a cidade. Cristo reina. E Ele reina através do seu povo e graça. Nós somos os embaixadores do reino de Deus para a transformação dessa cidade, para mudar esse vocabulário urbano tão perdido. E está ali, eu queria que você reparasse uma outra coisa nessa cruz lá, naquele vazio. É o vazio, eu fui lá ver.
É o vazio entre dois prédios. Construíram assim. Se eu falar o nome da empresa que é dona desse prédio, você não vai nem acreditar. Tá? Está ali. Mas quando eu olho para essa cruz nessa cidade, eu penso outra coisa, gente. Que Deus nos deu uma cidade maravilhosa. Porque a cruz está vazia. E o Cristo Redentor está do outro lado com os braços abertos. Ele venceu a cruz. Quando nós olhamos para um lado, vemos a cruz vazia. Quando olhamos para o outro, o Cristo com os braços abertos, sem cruz. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem. Nós temos que levar essa mensagem. Nós temos a autoridade para levar essa mensagem. Nós temos o amor de Deus para levar essa mensagem. Vamos mudar esse vocabulário pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Deus te comissionou não apenas para louvá-lo pela mudança que Ele fez na sua vida individual, mas para ser bênção na sua família, ser bênção no seu bairro, na sua cidade, no estado, no país, ir além das fronteiras e mudar o mundo. Pela cruz de Cristo Jesus fomos resgatados. Arrependidos, assinamos que um dia éramos rebeldes, mas agora não mais somos. E pela graça do bom Deus nascemos de novo. E esse viver que agora temos em Cristo Jesus, que nos deu vida e vida em abundância. Louve a Deus por isso. E seja um agente da transformação, um missionário urbano. O mundo precisa. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de ter os nossos ouvidos espirituais abertos e de sermos chamados pelo Senhor para vivermos em novidade de vida e fazermos diferença nessa sociedade tão sofrida e que precisa tanto da única palavra de libertação que vem do Teu Evangelho. Senhor, que o testemunho de cada irmão e irmã aqui, o testemunho das nossas famílias, o testemunho da nossa igreja, continue sendo bênção, multiplicada para a glória do Senhor. Capacita-nos nessa direção. E que possamos colocar a cabeça no travesseiro a cada anoitecer na certeza de que realizamos a nossa missão. Falamos e vivemos como verdadeiros cristãos, agentes de transformação para a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu autoridade de que nada e absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E nada também pode nos atingir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado, Senhor, por essa certeza que vem da Tua graça em nossos corações. Abençoa cada família aqui representada. Cuida de cada um, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.